Bom dia, amados alunos. Hoje nós vamos estudar a formação do Estado brasileiro. E para estudarmos a formação do Estado brasileiro, vamos fazer uma análise sociologicamente da formação do Estado brasileiro. E é muito importante nós destacarmos algumas características que marcaram a vida das instituições políticas no nosso país. Entre essas características, podemos citar o chamado patrimonialismo. O patrimonialismo que se apresenta ao longo da nossa história pela indistinção que existia entre a esfera política e a esfera privada. E entre esse patrimonialismo surge a figura do coronel e do clientelismo. O patrimonialismo, que era um modelo tradicional de dominação, cujas bases estão na manutenção dos vínculos entre a chamada esfera pública e a esfera privada, viabilizando a manutenção de privilégios das chamadas elites, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A formação do Estado brasileiro. Vamos estudar o período colonial. No período colonial, o Brasil é fruto da expansão marítima das potências europeias, principalmente de Portugal. No âmbito econômico, o período colonial teve grandes ciclos, como o ciclo do pau-brasil, que foi de 1500 a 1530, o ciclo do açúcar, de 1532 até o século XVII, e o ciclo do ouro, que foi até o século XVIII. Além desses ciclos, também é importante citarmos o ciclo da pecuária, que primeiro surgiu no Nordeste no século XVII e depois foi por sul do país do século XVII e século XVIII. O período colonial brasileiro, que vai de 1500 a 1822, foi marcado pela exploração. Portugal não tinha interesse em construir no Brasil uma sociedade política organizada. Segundo o sociólogo Oliveira Viana, o Brasil era formado por vários núcleos privados e independentes, e cada um tinha sua própria vida econômica, jurídica e moral. Desenvolveu-se desse núcleo privado um chamado individualismo de natureza anárquica, sem identificação com a ordem pública. No ensaio Populações Meridionais do Brasil, Oliveira Viana chama a atenção para esse cenário presente desde a formação do Brasil, que impossibilitava a constituição de uma sociedade moderna. Para o autor, somente um Estado forte e centralizado seria capaz de criar o sentimento de pertencimento público e encerrar os vínculos privados. Seguindo a preocupação em entender a formação da sociedade e do Estado brasileiro, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, no capítulo Um Homem Cordial do livro Raízes do Brasil, 1936, explica que um dos traços do brasileiro é a propensão a sobrepor as relações familiares e pessoais às relações profissionais ou públicas. O brasileiro, assim, tenderia a rejeitar a impessoalidade dos sistemas administrativos em que o público é mais importante do que o indivíduo, ou seja, o privado. O autor enfatiza uma característica marcante do modo de ser do brasileiro: a dificuldade de cumprir os ritos sociais que são rigidamente formais e de separar com base em uma racionalização desses espaços, o público e o privado. Oliveira Viana foi um dos principais pensadores a escrever sobre a formação do povo brasileiro com base em estudo sociológico. E para o Sérgio Buarque de Holanda, que era pai do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, a cordialidade, a hospitalidade e a generosidade representam um traço definitivo do caráter do brasileiro. Agora vamos estudar o período imperial. O Estado brasileiro, durante o período imperial, o Brasil colonial finda em 1822, com a proclamação da independência. Assim ocorre a chamada transposição das estruturas do Estado português para o Brasil, que reforça o tipo de relação existente entre o Estado e a sociedade civil, na qual o primeiro predominaria sobre a segunda. A primeira Constituição brasileira,
que foi criada em 1824, concedeu grandes poderes ao imperador, que detinha os poderes executivo e o poder moderador. O poder moderador, ele se sobrepunha aos demais poderes. A Carta Imperial também instituiu uma série de direitos formais, inspiradas nos princípios liberais que sopravam da Europa para as Américas, desde a independência dos Estados Unidos, mas que não tinha influência no cotidiano brasileiro, já que grande parte da população estava excluída da cidadania recém-constituída. Por exemplo, os escravos nem sequer eram citados na Constituição. O movimento republicano, ele mobilizou setores progressistas da sociedade urbana no período final do Império, que associava a República à construção de uma representação política efetiva de todos os cidadãos, à garantia dos direitos individuais, ao federalismo e ao fim do regime escravista. A República foi proclamada em 1889 por meio de uma ação política das elites oligárquicas das províncias da região sudeste, das elites intelectuais e militares influenciadas pelo positivismo. A proclamação da República foi uma transformação social construída de cima para baixo, que excluiu as camadas populares da sociedade brasileira. O Estado brasileiro durante a República. O primeiro período republicano brasileiro, ele ficou conhecido como República Velha. Ele foi marcado pela consolidação das elites provinciais rurais, acostumadas a desconsiderar qualquer autoridade constituída e a fazer valer a própria vontade em sua área de influência. Durante a República Velha, o desafio da constituição de uma república esbarrava na divisão do país em domínio de coronéis, que colocavam em disputa a validade e a legitimidade das leis. Entre as abordagens clássicas sobre coronelismo, destaca-se o estudo de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, 1949. Para o autor, o coronelismo é um fenômeno consolidado a partir do momento em que o poder público fortalecido opta pela manutenção dos antigos chefes locais, que é o poder privado. Um município seria a esfera pública predominante do continuismo e do predomínio da esfera privada sobre a esfera pública. As bases políticas desse sistema eram garantidas pelas relações estabelecidas entre os chefes locais, que eram os coronéis, os antigos presidentes das províncias. Com a proclamação da República, essas províncias passaram a ser designadas como Estados da Federação e os representantes do poder central, que era a União. As relações entre o coronel e o eleitorado rural baseava-se num voto de cabresto, tendo em vista a manutenção da política vigente. Victor Nunes Leal afirma que a população se via submetida aos bandos e desbandos do potentato rural. O homem do campo vivia em estado de pobreza e ignorância, sem possibilidade de alfabetização nem acesso à informação. A dependência e as relações de favor colocavam o roceiro em estado de subserviência. Qualquer tipo de manifestação contrária era fortemente reprimida pela figura do jagunço da própria polícia, sempre a mando do coronel. O processo eleitoral era viciado pelas fraudes em larga escala, entre outros motivos pela inexistência do voto secreto, sendo o resultado das eleições sempre previsível. As eleições serviam para legitimar o controle do governo pelas elites políticas estaduais. Quando a República foi instituída, aboliu-se a exigência de renda para ser eleitor ou candidato. Votavam de forma facultativa apenas os homens maiores de 21 anos alfabetizados. As mulheres e os analfabetos, que representavam 50% da população, não tinham direito ao voto. O coronelismo.
Tendo suas raízes na tradição patriarcal e na estrutura latifundiária brasileira, o termo coronel, ele se origina das patentes da Guarda Nacional, concedida pelo imperador Dom Pedro II e depois também pelos presidentes das províncias, principalmente aos membros das elites rurais. O termo patente de coronel tornou-se equivalente a um título da nobreza. Os coronéis adquiriam, dessa forma, autoridade para impor ordem social em seus redutos com o uso de violência se o eleitor votasse num candidato contrário ao candidato indicado pelo eleitor. Esse eleitor, ele poderia perder o emprego, ele poderia levar uma surra e esse eleitor, ele poderia até ser assassinado a mando do coronel. Significa dizer que o coronel, ele mandava, então seus eleitores só teriam que votar naquele candidato indicado pelo coronel. Também durante a República Velha, outra prática política vigente foi a chamada política dos governadores. Essa política dos governadores foi um acordo firmado no governo do presidente Campos Salles. Campos Salles foi presidente no período de 1898 a 1902. Nesse acordo em que ele e as oligarquias dos estados comprometiam-se a manter uma relação de apoio mútuo, criando como consequência uma dependência política recíproca. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a formação do Estado brasileiro durante a Era Vargas, durante a democracia populista, durante a ditadura militar e também vamos estudar a formação do Estado brasileiro durante a Nova República. Tenham um bom dia e até a próxima aula.